Eu tive um sonho, ele se repetiu. Eu participei de uma reunião. Eu fui levado em espírito em um lugar bem amplo. E eu vi 2 ou 3 como dossiês. E centenas de milhares de papéis. Classifiquem essa live como uma live da decisão. Irá assustar muita gente pelos fatos e acontecimentos que vão acontecer. Já iniciou Bolsonaro. Esse fato não aconteceu, mas me preocupa o acontecimento dele. Porque quando eu vi a gravidade. Porque estava vindo um decreto aí, que esse decreto me causa medo. E ele tem que ouvir. Ou queira ou não queira, filho. Porque eu vou usar a sua boca para dar uma decisão final. Se ouvir a decisão, continua. Se não ouvir a decisão, o negócio pega. Eu vi o mês de junho até junho, eu vi como se 3 ministros da Suprema Corte pedissem a aposentadoria. 17 dias a partir de hoje. Haja coração, preparem. Isso vai acontecer, gente. Vai ser tanta matéria que vão ter que escolher qual é a matéria mais importante. Eu vi o nome Argentina. Peraí, gente, que eu vi uma revelação aqui, pelo amor de Deus. Eu vi o nome Argentina e a bandeira da Argentina. Deus está mandando orar pela Argentina. Até o dia 3/6. Deus está pedindo para orar pela Argentina. Foi um negócio urgente com a visão que eu tive. O Senhor muda o tempo e as horas. Remove reis e estabelece reis. E o apóstolo Reginaldo Rolim, na noite desta quinta-feira, 29 de maio de 2025, traz mais uma grande palavra profética para a nação brasileira. O apóstolo diz o que pode acontecer com Bolsonaro nesses últimos dias e que 3 ministros do Supremo Tribunal Federal irão pedir aposentadoria. O apóstolo diz também que dentro de 17 dias, que se dará na data 15 de junho, acontecimentos bombásticos irão vir à tona dentro da nação brasileira, pois Deus está trabalhando em prol da libertação da nação. Como sempre, está um vídeo muito sério, muito relevante, então já entre aqui, deixando o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações, para quando postarmos mais vídeos como este, você receba em primeira mão. E também para que o algoritmo do YouTube reconheça que este vídeo é relevante e compartilhe para mais pessoas, fazendo assim uma grande corrente patriota. Fique agora com mais um sonho profético relatado pelo apóstolo Reginaldo Rolim. Confira. Mas eu tive um sonho e eu queria relatar esse sonho e queria que chegasse aqui agora todas as pessoas. Portanto, me ajuda aí compartilhando este link. Deixa o teu likezinho, a tua curtida, para que o YouTube possa notificar outras pessoas que se interessam por esse mesmo conteúdo. Como digo, o verbo de Deus. E Deus possa abençoar vocês, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Já vou poder começar agora para poder fazer uma retrospectiva quando tiver para finalizar a live, tá certo? Mas não deixa de compartilhar, não. Gente, eu tive um sonho, ele se repetiu. Eu espero o sonho se repetir para poder falar. Para ter mais consciência e ciência que o sonho é completamente real. E não ter nenhum tipo de dúvidas sobre aquilo que venho relatar aqui. Eu participei de uma reunião. E essa reunião é espiritual. Eu participei de uma reunião espiritual. Eu fui levado em espírito em um lugar bem amplo. Estava neste lugar amplo e bonito anjos de Deus. E os anjos de Deus estavam ali reunidos. E o Senhor dizia, vem e veja. E relata nas tuas lives o que você vai ver dessa reunião. E a reunião acontecia com o anjo de Deus superior, aquele que assiste de Deus, com mais outros anjos. E foi me ouvido algumas frases e palavras que diziam nessa reunião espiritual. A hora definitivamente do impacto chegou, não há como retroceder. E os anjos de Deus iam lutar. O número de anjos de Deus eram dezenas de vezes maior do que os anjos malignos, do que anjos das trevas.
a ponto que os anjos das trevas ficavam acuados, e não tinha como se defender. Porque quanto mais eles tentavam, eles não partiam para a luta, porque era algo completamente desproporcional para o reino das trevas. E os anjos de Deus estavam ali, dizendo: nós temos aqui detalhado acontecimentos de 6 anos e 7 meses atrás, do dia, mais ou menos, 6 anos e 7 meses atrás. Hoje é 2025, 29 de 5 de 2025, 29 de 5 de 2025, a hora 22h17, 5 anos, 6 anos e 7 meses atrás. E o Espírito de Deus me lembrou, na hora dessa reunião, sobre centenas e centenas e milhares de papéis. E eu vi 2 ou 3 como dossiês, e centenas e milhares de papéis que foram ditos em junho e julho de 2024. Nesses mês 5, mês 6, 7 de julho de 2024, em algumas lives foram relatadas por mim, da parte espiritual, que tinha visto 2 ou 3 dossiês e centenas de milhares de papéis que estava em posses de outro país. E o outro país organizava tudo aquilo. E o outro país organizava tudo aquilo. E eram fatos grandiosos que vinham à tona. No seu determinado momento, no seu determinado tempo, viria à tona tudo isso. E isso foi dito no mês 5, no mês 6, no mês 7 de 2024. Classifiquem essa live como uma live da decisão. Classifiquem essa live 03. Classifiquem essa live como uma live da decisão. Pois no sonho estava em um canto muito bonito, verde, um paisagismo eu nunca vi, a não ser da própria natureza. Os anjos de Deus estavam reunidos com um anjo que assiste diante de Deus. E o Senhor dizia: observa tudo e conta na live. Sem esquecer de nada, não tenta pular nada. E eu falava depois com Deus e dizia: Senhor, com tudo que está sendo dito aqui, é forte demais, grandioso demais. E uma riqueza de detalhes. E o Senhor disse: é com essa riqueza de detalhes que eu quero usar você a partir de hoje mais do que eu usava. Eu disse: o que, Senhor? É com essa riqueza de detalhes que eu quero usar você mais do que eu usava. Com essa riqueza de detalhes. E aí eu começava a ver. Eu estou contando ao sonho, sem fazer demora. Porque ele é longo e vocês precisam ver todo. Eu direi uma coisa sem prepotência e exaltação. Nada que nem o meio de televisão, território nacional brasileiro, televisível, nacional e internacional, fale, não é importante, porque aqui se fala antes. Aqui se fala antes. Deus me fez ver lá naquele momento, naquela reunião, e os anjos disse: olhe, você foi escolhido para dizer à nação brasileira fatos e acontecimentos que irão acontecer antes mesmo de acontecer, será dado a você para você falar. E o anjo dizia o seguinte para mim: o que está sendo mostrado a você irá assustar muita gente pelos fatos e acontecimentos que vão acontecer. Irá chamar a atenção de muitas pessoas que irão ver. Era bom, eu não sei se amanhã vai assistir, era bom que já estivesse assistindo. Seria bom que já estivesse assistindo. Quem? Já inicia Bolsonaro. Seria bom que ele estivesse assistindo essas lives. Talvez ele nem saiba da existência delas. Talvez nem saiba. E existe um fato apenas que me preocupa há mais de um ano. Esse fato não aconteceu, mas me preocupa o acontecimento dele. Então seria muito bom que ele assistisse essa live.
e que ele visse a live do dia 29/4/2024, ele visse a live do dia 29/4/2024, o que aconteceu 6 dias depois, ele visse a live do dia 7/4/2024, ele assistisse a live do dia 7/4/2024, e o que aconteceu 4 dias depois. Ele vendo isso, ele iria se alertar de uma coisa que eu sinto medo, que ainda não me foi dito, mas sinto medo porque eu sei que é um negócio que não vai se soltar a Deus, não tem como botar. E nesse sonho eu vi os anjos e o Senhor dizia, olha, eu vi uma mesa, era como se me transpassasse através dela e me fosse no dia 7/4/2025. Quando eu vi um anjo segurando a mão do Jair Messias Bolsonaro, e o anjo estava caminhando com ele no corredor de um hospital. Depois disso foi me levado, quando o anjo entrava com ele estava aberto já no campo, na cama. Eu vi todo o aparelho digestivo dele. Isso está na live do dia 7/4/2025. Era bom que ele assistisse. Era muito bom que ele assistisse. Para que o mesmo tirasse suas conclusões. E dia 11 ele foi hospitalizado. Como pode? Um homem tem um sonho e 4 dias depois acontece o que está no sonho. Só o que me foi mostrado naquela mesa, que transpassava, e eu via como se o filme, o quarto onde estava ele internado, eu quero dizer abertamente para vocês, era bom que ele assistisse. Ele não era para ter saído daquele hospital. Porque quando eu via a gravidade. Eu via a gravidade. E tinha até videntes afirmando que ele ia morrer por uma infecção. Cheio de Deus, eu fui e disse assim, ele não morre. Mas quando fecham ele, depois que fecha, lá no dia 18, 19 do mês 4 de 2005, eu fiz outra live, vocês se lembram, que eu dizia assim, ele não pode ser aberto, ele não pode ser aberto. Eu fiquei assustado demais na possibilidade de ele ser aberto, porque eu vi o intestino delgado dele. E vendo o intestino delgado dele, é como se tivesse operado, fechado ele, e não tivesse liberado algumas coisas que tinham que ser liberadas antes de fechar. E ali poderia sofrer uma infecção. É bom que ele assista isso. Porque a família dele assiste. Mas o bom mesmo seria que ele assistisse. Porque está para vir um decreto aí, que esse decreto me causa medo. E ele tem que ouvir. Ou queira ou não queira, meu filho. Ou queira ou não queira. Deus me disse assim, tudo pode mudar em um instante, Reginaldo. Eu mudo tudo em um instante. Se alguém não aprendeu que o que nós vivemos é espiritual, vai ter que aprender daqui a um dia na marra. Vai ter que aprender daqui a uns dias na marra. Mas vamos continuar, porque o que eu vou dizer agora foi real demais, no sonho, e vocês precisam saber, e quem me fiscalizam precisam ter material para me fiscalizar, espiritualmente falando. Tá? Vamos lá. Me foi mostrado isso e Deus disse, conte isso e peça que ele assista. Porque eu vou usar a sua boca para dar uma decisão final. Se ouvir a decisão, continua. Se não ouvir a decisão, o negócio pega. Mas é preciso ouvir ele nessa live. Só está sendo favorável, hein? Que coisa boa. Eu daria um conselho. Posso dar um conselho? Eu daria um conselho a ele. Apenas cuide do que você se alimenta. Só isso. Cuide do que você se alimenta. Se alimente de comida saudável. O senhor não pode brincar de comer pastéis e coxinha. E nem tomar caldo de cana. Meu pai dizia que se o conselho fosse bom, não daria. Imagina um envio de Deus espiritual. Mas vamos lá. Eu vi nessa reunião, e nesse sonho, era um sonho real demais. Real demais. Eu até creio que eu já nasci para contar os sonhos em forma de visões e revelações. São sonhos que Deus me dá.
E aí eu já, sabe, eu tenho tanta fé porque não tenho nem dúvida do que eu falo. Gravem em 603 e do território nacional brasileiro. Gravem isso. Eu digo assim, Senhor, isso aqui é sem nexo, eu dizia a Deus. Aí o Senhor dizia assim, é o que, Reginaldo? Eu digo, opa, o Senhor agora falou um pouquinho assim, com a voz diferente. Eu digo, não, Senhor, porque é meio sem lógica. E eu preciso de lógica para trabalhar, Reginaldo? Aí eu digo, não, Senhor, não precisa. Apenas conta o que você vê nessa reunião espiritual. Eu via o mês junho até junho, não tem nada a ver, não mistura as datas, né? Até o mês de junho de 2026, eu vi como se 3 ministros da Suprema Corte pedissem a aposentadoria. Eu vi como 3 ministros, um sonho, foi real sonho, tá? Era isso que eu tinha dito para Deus? E disse, mas é sem nexo. Aí o senhor disse, Reginaldo, aí eu voltei atrás, porque vi Deus engrossando a voz. Não, senhor, é porque não tem lógica. Aí o senhor me perguntava, Reginaldo, nesse sonho espiritual, eu preciso de lógica para fazer o sobrenatural acontecer? Eu digo, não, senhor, o senhor não precisa de lógica. Conta. Mas nunca você pediu para que Jair Messias Bolsonaro assistisse às suas lives. E a live que foi aqui citada. Porque Deus vai dar um decreto para ele. E esse decreto já tem há 1 ano. Mesmo sem saber o que eu já tenho. Alguém botou assim, é porque ele é teimoso. Se ele teimar com Deus, não vai dar para concorrer, não. Por isso que ele tinha que assistir algumas lives que aconteceram, foi dito antes de falar e aconteceram, para que ele pudesse, não. Eu sei que nós estamos vivendo num mundo cheio de mau caráter, cheio de pessoas impostores. Eu sei disso. Por que que... tá bom. São 22h37 do dia 29 de 5 de 2025. 22h37 do dia 29 de 5 de 2025. E aí eu vi pessoas, 3 ministros, pedindo aposentadoria até o mês de junho de 2026. Quando eu disse para Deus que era meio sem nexo, no sonho, aí Deus disse, eu preciso de lógica para trabalhar, Reginaldo? Eu digo, não preciso. Porque eu dizia assim, Senhor, mas não é tempo da aposentadoria deles. Não é tempo da aposentadoria deles. Não é tempo. Ao senhor Reginaldo, mais uma vez eu vou te dizer, eu ajo dentro do tempo e fora de tempo. A ti só cabe contar o sonho. Eu vi, que era Gilmar Mendes, Carmen Lúcia, e o outro eu não me lembro quem era. Ficou meio que embaçado. E eu perguntei a Deus, era como se tivesse assim, alguma coisa impedindo. É um sonho, eu sempre venho relatar sonho, eu estou relatando mais um. Estou dando tempo, junho de 2026. Até lá, e eu dizia para Deus o seguinte, gente, e eu tomei uma bronca muito grande. Eu tomei bem umas 3 broncas, ou mais. Eu dizia para Deus assim, Senhor, nem é tempo. Aí a outra bronca que eu tomei foi o seguinte, eu disse assim, mas não há condições de 3 de uma vez, em pouco tempo, né, em 1 ano, pedir 3 pessoas, 3 ministros, 3 aposentadorias. Entendeu? E eu dizia isso. Agora, eu estou falando da aposentadoria que eu sonhei de ministro da corte. Foi isso? Até lá é um limite que não pode passar. Em lives anteriores, eu falei sobre loucura, que até o canal Verbo de Deus colocou, e foi dado por Deus 44 dias. E tudo aconteceu no prazo de 44 dias. Quando se dá uma data, não quer dizer que é até aquela data. Pode ser até o final de agosto, ou até o final de novembro de 2025, que um peça aposentadoria, o outro peça. Foi um sonho. E eu estou aqui só relatando o sonho.
Mas todos os sonhos que eu venho tendo, depois de um mês, 2 meses, acaba que tendo nexo, o que eu acabo relatando no sonho. Porque eu nunca pergunto, Débora, eu nunca pergunto o porquê, nem porquê isso, porquê aquilo. Quando eu pergunto, eu levo a lapada que eu levei hoje. E levei de Deus, hein? Agora, escuta essa parte do sonho, que quem se lembra de um espírito de loucura que Deus ia colocar em Donald Trump, que eu já digo desde novembro e dezembro de 2024, passei novembro e dezembro de 2024 falando da Mirigera. Quem se lembra disso aí? Novembro e dezembro de 2024. Quem se lembra, diga eu. Um espírito de loucura. Todo mundo ia dizer, esse homem é louco. Quem se lembra? E disse mais, todas as nações que se colocarem contra ele irão se arrepender e irão voltar atrás muito rápido. Todos vocês se lembram, em novembro e dezembro de 2024, foi falado muito isso, o espírito de loucura que Deus ia colocar assim, porque iam dizer que era louco, mas ele estava obcecado. Quem se lembra que eu disse? Obcecado. Ele não queria saber de nação nenhuma, era só Brasil. Quem se lembra disso aí, gente? Diga eu. Para que as pessoas que estão nos acompanhando agora, veja você dizendo eu, isso é realmente mesmo, está todo mundo dizendo eu. Um espírito de obsessão, ele não queria saber nem da Rússia, nem da Ucrânia, não, ele só queria saber do Brasil. O espírito de obcecação do Brasil, foi em novembro e dezembro de 2024. Quem se lembra disso? Coloca eu, para esse povo aumentar a fé. E o que está acontecendo agora é que jornais, telejornais nacional, internacional, diz que ele está praticamente obcecado no Brasil. Tudo está no parâmetro da normalidade que Deus quer no controle dos Estados Unidos da América. Quando foi em novembro de 2024, dezembro, jornalista importantíssimo de televisão nacional brasileira, Estados Unidos não manda no Brasil, não. Se manda no mundo todo. Diversas mandam no mundo todo. E Deus governando, manda mesmo. Porque na normalidade humana, ele não faria. Mas quando Deus tira a sabedoria do cara, endurece o coração, aí ele faz. Porque ele fica no comando de Deus. A maior crise diplomática dos últimos 36 anos, quem se lembra? Eu passei junho, julho, até dezembro de 2024 falando da maior crise diplomática dos últimos 36 anos, quem se lembra? O que nós estamos vivendo hoje, na realidade? A maior crise diplomática que já existe. Novembro e dezembro começou a porrada de 2024. E eu falava em junho, julho em diante, mês 6, 7, 8, 9, 10, sobre a maior crise diplomática, onde nunca, não havia crise diplomática sobre o território nacional brasileiro. Mas no sonho que Deus me disse, eu ia passando da cama para o toalete, eu ouvi a voz dizer, Reginaldo. Eu nem sabia o que era isso. A maior crise diplomática dos últimos 36 anos, Reginaldo. Vai acontecer quando Donald Trump assentar na cadeira presidencial dos Estados Unidos. E vejam só vocês, tudo o que está acontecendo. Vejam só. Existe um plano, e nesse sonho eu vi os anjos. Esse anjo estava dividido em algumas etapas. Deixa eu dizer uma coisa aqui. Até o dia 22 de julho de 2025, é crucial para todos os acontecimentos bombásticos. Para todos os acontecimentos bombásticos, não estou dizendo que é só o dia 22, é do dia que eu comecei a falar, há 50 dias atrás, até o dia 22 de julho. Hoje é 29 de 5 de 2025. 22h49. E nós estamos vivendo dias decisivos. E esses dias, hoje é 29. Me diga aí 03, me diga todos vocês. 03 e todos vocês. E hoje é 17 dias. Qual é a data? De hoje é 17 dias. Hoje é 29, 03. A 17 dias de hoje. Qual é a data que cai no mês de junho? Vai cair no dia 15 de julho. 17 dias a partir de hoje. Que vai dar 15/6. Haja coração, preparem. Porque, gente, todos os absurdos que queriam que acontecesse vão acontecer menos da metade. Eu vou repetir. Todos os absurdos que queriam que acontecesse irão acontecer menos da metade.
Menos da metade. E o presidente do Congresso, o deputado que é presidente do Congresso, vai estar em evidência. O deputado que é presidente do Congresso, que eu não sei como é o nome dele, vai estar em evidência. O deputado que é presidente do Congresso, que eu não sei como é o nome dele, vai estar em evidência. Tá certo? Hugo Mota, não é isso? Alguém botou Ivanice, Zanin. Hugo Mota. Ele vai estar em evidência. Então, é o dia 15, não é isso? 15 de junho. 15 de junho. Bem, foram 2 fatos acontecendo, 3 com esse aqui. Isso vai acontecer, gente. Porque, vocês não sabem, é como um diagnóstico médico. Que antes de ser divulgado, aí o Senhor mostra em sonho, está aqui o diagnóstico médico, é esse aqui. Então se preparem, mas em todas as lives, Deus manda garantir, o Brasil será liberto. O Brasil será liberto. O Brasil será liberto. Vocês poderão ver mudança no clima em alguns estados da Federação Brasileira, se anunciados em jornais e telejornais. Vocês poderão ver mudança do clima, fora de tempo até. Não estava previsto. Em estados da Federação Brasileira, por causa dos anjos que descem no território nacional brasileiro agora, e esses anjos, eles vieram para decidir, e as decisões serão concretas, e não vai ter como sair daqui sem a decisão. Não vai ter como sair daqui sem a decisão. Não vai ter como sair daqui sem... Vocês podem ver os jornais falando de estados da Federação Brasileira, uma mudança de clima, de vento, sabe? O canto que estava quente está gelado, tem canto gelado, tem canto caindo neve, não era para ter caído, mas está caindo neve, e etc. E aí vocês vão ver uma coisa, né? Vocês vão ver uma coisa. Cuida, 03! Algumas mudanças. Tudo isso por causa da briga espiritual, segundo o sonho que tem no território nacional brasileiro, até o dia 15 de junho. Isso é uma data, gente, mas a data limite é aquela 22. Mas é porque o negócio está acelerando, hein? Está acelerando. Esse sonho foi real. Eu louvo e agradeço a Deus pela vida de vocês. Deus abençoe você poderosamente sobre a face da terra. De uma maneira gigantesca e poderosa. Deus abençoe cada um de vocês. Guardem isso, fiquem com isso e esperem. É rápido demais, hein, gente? É rápido. Muito, mas muito rápido mesmo. O que vai ter é muita matéria jornalística. Vai ser tanta matéria que vão ter que escolher qual é a matéria mais importante. E vai dizer qual é a matéria mais importante. Se uma é mais importante do que a outra. Qual é a matéria mais importante? Se uma é a matéria mais importante do que a outra. De fato é que Deus libertará o território nacional brasileiro e tudo que tem que acontecer de bom vai acontecer. Mas a briga é grande. Não espere que briga seja flores. Não espere que briga seja flores. É grande. É grande, é grande, é grande, é grande, é grande. Tá? Em nome de Jesus, peraí, gente, peraí. Eu ia terminar aqui, já tinha pegado para poder terminar. Eu vi o nome Argentina. Peraí, gente, que eu vi uma revelação aqui, pelo amor de Deus. Deus está pedindo para orar pela Argentina. Eu já ia desligar o computador, Deus mandou, parou. Eu vi o nome Argentina e a bandeira da Argentina. Deus está mandando orar pela Argentina. Eu já ia finalizar, ia desligar o computador, dizer que amo vocês, mas eu vi o nome Argentina e Deus mandou parar. E Deus pediu que orassem pela Argentina. Senhor, amado Deus querido, em nome do teu filho Jesus, te apresento Javier Milei, presidente da Argentina. Te apresento todo o povo argentino. Não sei o que é, eu vi uma visão, vi a bandeira da Argentina e vi a Argentina. E Deus pediu que abençoasse a Argentina e pedisse vocês que orassem pela Argentina. Senhor, assim nós estamos fazendo. Vamos orar pela Argentina essa noite e amanhã. Não sei o que é. Deus está mandando orar. Até o dia 3. É dia 3, Senhor? Até o dia 3/6. Deus está pedindo para orar pela Argentina. Foi um negócio urgente, com a visão que eu tive. Até o dia 3/6. Deus está pedindo para orar pela Argentina. Até o dia 3/6. Eu abençoo a todos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Que Deus abençoe a cada um. Que Deus abençoe a minha família. Que Deus abençoe a tua, em nome de Jesus. Deus abençoe. Amo vocês. Amo vocês. Deus irá mostrar para algumas autoridades da nação brasileira que Ele é o único dominador e controlador de todas as coisas, e que tudo está na palma de suas mãos, e Ele faz o que quer e com quem quer,
a qualquer momento, pois tudo se submete à sua ordem e à sua autoridade. Cada dia que se passa, Deus vem mostrando ao povo brasileiro que está trabalhando em prol desta pátria e que tudo que está em oculto será revelado. Tudo que está encoberto, o Senhor trará à tona, porque Deus é a verdade e diante dela a mentira não prevalece. Que Deus abençoe este país. Que Deus abençoe a vida do apóstolo Reginaldo Rolim, sua casa, sua família e seu ministério. Este vídeo vai ficando por aqui. Não esqueça de deixar a sua opinião aqui nos comentários. Temos um encontro marcado para o próximo vídeo. E não se esqueça, o Verbo é de Deus. Até o próximo vídeo.